Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Como que vocês estão, amados? Bem, espero que sim. Estão com saudade da palavra do Senhor. Então, por isso, meditem para que essa mensagem você possa guardar no seu coração, né? Antes de tudo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. E vamos lá. A palavra de hoje fica em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. É a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o Senhor: Respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quanto voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, amados, o que eu entendi aqui, essa passagem é muito linda, que faz a gente se aprofundar mesmo. O Espírito Santo vai nos ministrando de uma tal maneira que a gente pensa em várias ocasiões, né? Passa um filme em nossa cabeça. Então, eu posso dizer aqui que nesse trechinho que ele fala: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sim, porque ele perguntou isso. Se ele era estudioso, aleluia, e ele já sabia a resposta. Eis a questão.
muitos antigamente iam para tentar a Jesus de qualquer maneira, para encontrar a falha no Senhor. Só que o Senhor, ele estava em espírito e em verdade, sempre, sempre, sempre. Então, ele era o rei da sabedoria e não adiantava, porque quem se aproximava e tentava falar com ele algo, e ele já identificava dentro de si que era maldade no coração daquelas pessoas. Queriam ver se ele falava alguma heresia, alguma falha, se achava alguma falha nele. E não, o Senhor estava em espírito a todo momento. Muitas passagens a gente fica sem entender. Mas se você pedir discernimento ao Espírito Santo, ele vai clareando a sua visão espiritual. E você começa a entender aquelas passagens. E você vai ver que as coisas de Deus, o que se faz aqui não entende depois, entenderás depois, né? Não entende agora, entenderás depois. E as coisas do reino do Senhor é assim, mas por causa que a gente está na terra e para onde que a gente olhe é sempre carne que a gente vai perceber, porque tudo ao nosso redor é pela carne, tudo que acontece é da carne, mas quando a gente aceita Jesus de todo o nosso coração e a gente busca Ele em espírito e em verdade, aí Ele começa a nos dar esse discernimento que só quem está no espírito entende. Não adianta a carne, não adianta, a carne não vai entender as coisas do espírito. Só que o do espírito entende da carne. Porque se você pensar um pouquinho, você vai entender que para estar no espírito já passou pela carne. Já está renunciando à carne. Entende? Então, vou continuar aqui na parte que ele fala assim, o 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando o meio morto. Então, se ele estava indo de Jerusalém para Jericó, ele fala que, se você for pesquisar, você vai entender que Jerusalém era mais alto e Jericó era lá embaixo. Então, as pessoas que estavam vindo de Jerusalém, vinha as outras que estavam pelo caminho, mas muitas vezes ninguém percebia, porque esse lugar também fala assim, as pesquisas por onde eu fiz, né, que esses locais era com muita rocha e ali se escondia os salteadores, os bandidos, né, os ladrões, para roubar tudo daquelas pessoas que passavam por ali. Então, Jesus pegou e respondeu ele dessa forma, em forma de parábola, né, para que ele entendesse. Mas se ele estava deitado e estava indo de Jerusalém para Jacó, então ele estava no meio. Ele não estava em Jerusalém e nem estava em Jericó. Ele estava no meio, como se fosse tipo um desertozinho, né? Tinha 25 quilômetros de Jerusalém para Jericó. Então,
ele ficou ali, deitado, esperando, não tinha força, estava já meio morto, mas não estava morto, ainda tinha vida ali. Aí, continuando, no 31, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. O que é passou de largo? A pessoa está aqui se afastando, passando bem distante, para que essa pessoa que estava no chão não visse. Ou então, para que ele, esse sacerdote, homem do Senhor, né? Vamos se dizer assim, era para ele ir lá e ajudar, né? Mas ele fez diferente, passou de largo para que não pegasse nenhuma doença nem nada. Ficou meio assombrado ali com medo e resolveu seguir o seu caminho. E fala assim: e igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Levita do Senhor, aquele que exalta, que o louvor, para mim, é uma das armas mais perigosas, mais fortes que a gente tem, servo do Senhor, que ele atinge a terceira camada do céu quando a gente louva. Não tem prisão certa, não tem ferrolho certo, tem que se arrebentar tudo e chega no trono, né? E Deus desce com sua providência. Então, e aproximando-se, atou-lhes as mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Veja a diferença. Um samaritano não era sacerdote, não era levita, não era profeta, não tinha nenhum cargo. É para você ver que para servir o Senhor não precisa de cargo não, pessoal. Precisa do coração aquebrantado diante da presença do Senhor. E só assim ele recebe as suas orações e o seu clamor. Aleluia. Então, o rapaz que não tinha cargo nenhum, mas tinha o sentimento no coração, que responde a mesma, aleluia, a mesma pergunta que esse certo estudioso perguntou a Jesus, lá em cima, que foi os dois maiores mandamentos da Bíblia, né? E do Senhor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqueles dois que tinham cargo nomeado não fizeram isso. Mas aquele, ele praticou o mandamento. Aleluia, glória a Deus. O samaritano, ele praticou o mandamento do Senhor. Então, veja bem, continuando. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiros. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Vejam bem, ele não conhecia como Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz sem nos conhecer. E esse bom samaritano, ele fez o mesmo que Jesus fez. Mas isso era só deixando
pedaços do que ia acontecer mais à frente. Glória a Deus, aleluia. Porque ele cuidou de quem não conhecia e ainda, se precisasse de mais alguma coisa para o curar e deixar bem esse rapaz que tinha sido assaltado e estava quase morto, ele ia cobrir com tudo, ia pagar, ia quitar a dívida com o hospedeiro. Então, continuando no 36, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então, Jesus perguntou a ele, qual tu acha? Glória a Deus, que é o próximo a passar por esse estreito. Aí, se você botar a cabeça para pensar um pouco, você vai dizer, eu acho que as pessoas, né? O sacerdote e o levita, que fez vista grossa e foi em frente. Mas não, foi o que usou de misericórdia, porque ele fez aquilo por alguém que não conhecia, porque acontecendo com ele mesmo, alguém vendo ia retribuir. Se fosse se acontecesse da mesma forma alguns dias para frente, você achava que esse homem que foi assaltado e estava quase morto lá e foi resgatado por ele e teve vida, você acha que ele ia virar as costas? Ele ia dizer, oxe, esse rapaz aí me deu vida, ele me resgatou, que eu já estava perto de perecer, né? Ele não ia pensar duas vezes em ajudar e fazer o mesmo. Então tá fazendo o bem, amando seu próximo, cumprindo um mandamento. E amando nosso próximo tá amando a Deus. Da mesma forma. Porque não acontece a gente amar o nosso próximo sem amar a Deus. Se a gente não amar o nosso próximo, não ama a Deus. E se amar a Deus e não ama o nosso próximo, deu na mesma coisa, né? Então, eu posso afirmar para você que aquilo que Deus falou ali na parábola era o que ia acontecer mais na frente, que ele iria morrer por todos na cruz. Aqueles que nem conhecia, que nem nasceram ainda, ele já estava pagando um alto preço de sangue por nós. Então, resta a cada um de nós nos maravilhar e cair de cabeça nesse amor, que é Jesus Cristo. Eu me sinto sem palavras assim na presença do Senhor, porque Ele é tremendo. E Ele nos ensina da melhor forma, né? Então só temos a agradecer e que Ele cresça mais e mais e nós diminua na presença. Porque toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém? Fiquem na paz, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe o final de semana de cada um de vocês. Amém? Tchau, tchau.